Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Descomplicando. E nesse programa nós vamos discutir e abordar conceitos e crenças que temos sobre alguns alimentos. Ele que também é sentimento, também é emoção. E aqui nós trazemos nossa percepção de como você pode literalmente transformar e se relacionar com determinados alimentos. Muito prazer, eu sou o Felipe. E eu sou a Cláudia. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a busca pelo prazer. A ligação do açúcar com a gordura. Então vamos lá. Que busca é essa e quais são essas ligações, Cláudia? Fala um pouquinho pra gente. Acho que quem tá nos ouvindo pode pensar num momento desses também, mas eu vou te fazer uma pergunta. Pra mim? No caso. Se tu for parar pra pensar, por exemplo, dos alimentos que tu consumiu e que tu não parou mais de comer, não conseguiu parar de comer até tu te sentir assim, nauseado de tanto que ter comido aquele alimento. Quais alimentos eram esses? Olha, Cláudia, isso daí tu me pegou desprevenido agora, hein? Poxa vida, quais alimentos? Quando tu começou a pergunta, já me veio algo na cabeça que eu não sei se vai fazer sentido ou não, mas eu vou ter que falar, né? Que é a questão do prazer associado à recompensa, principalmente quando eu era criança, que existiam alguns eventos, sejam eles aqueles um pouco mais frequentes, que eram finais de semana, né? Onde a gente passava então a semana inteira ali numa dieta um pouco mais regrada, né? Que a mãe fazia lá para nós, a mãe e pai. E aí chegava no final de semana, ali na sexta-feira após a escola, já liberava um pouquinho mais, né? Já era o momento que a gente ia no mercado, já era o momento que a gente ficava um pouco mais relaxado e que tinham alguns alimentos que estavam associados a momentos de prazer, de satisfação, de missão cumprida da semana, de ter ido bem na escola, de ter se comportado, de não ter, enfim, de ter feito coisas que a mãe e o pai tinham determinados. Então, eu acho que quando tu me pergunta assim, quais são os alimentos que eu tenho assim um pouco mais de dificuldade, mesmo sabendo que eles não necessariamente façam bem para minha saúde consciente, né? Mas que eu tenho esse vínculo, né? E que por vezes ainda eu como, mesmo sabendo conscientemente que eles não me fazem bem, eu te digo que são muito provavelmente isso que veio em primeiro momento na minha cabeça, que são esses alimentos ligados a recompensa e a momentos de confraternização, momentos de alegria, momentos de relaxamento ao lado da família, claro. Eu posso estar errada, tá? Mas provavelmente os alimentos que vieram à tua mente e a pessoa que está nos ouvindo agora, provavelmente são alimentos processados. Tô certa ou tô errada? Olha, Clau, eu te digo que tu tá 90% certo. Eu acho que esses outros 10% aí era um pouco de alimento processado com alguma coisa natural que a mãe ou o pai ou a gente mesmo se encarregava de misturar, né? Seja aquele moranguinho, né, natural, lá bacana, tudo para dar certo. E a gente ia lá e misturava com talvez um leite condensado, né? Não sei se o pessoal já misturou alguma vez um morango com leite condensado. Ou talvez uma banana com aveia e açúcar, que hoje eu sei que não precisa de açúcar, mas antigamente eu não sabia. Então, 90% eu diria, Cláudio, que era 80%, 90% alimento processado e os 10% de alimento não processado que tinha, a gente se encarregava de alguma forma de fazer um mix, né? De misturar eles ali para eles ficarem bacanas.
É complicado isso, né? Porque normalmente esses momentos de confraternização, seja um aniversário de uma criança, seja uma festa, seja festa de final de ano, seja Natal, enfim, festa da avó, eles todos são rodeados por alimentos processados, né? Porque as pessoas, a gente cresce numa sociedade onde a gente assemelha esses alimentos a alimentos da alegria, alimentos da comemoração. Na verdade, se a gente for para pensar, a gente tem no nosso cérebro um sistema de recompensa. E esse sistema de recompensa no nosso cérebro, ele é chamado de dopamina. E o que essa dopamina é? Ela é um neurotransmissor, né? Que nosso cérebro desenvolve e que trabalha como uma recompensa por um bom comportamento que a gente tem. Será? Ô, Cláudio, agora eu tô falando isso daí da dopamina. E tudo que eu lembrei agora no começo do nosso episódio, será que a minha mãe já sabia dessa tal dopamina aí? Porque eu me lembro que ela agia bastante aí dessa forma aí, de recompensa, ativava alguma coisa dentro de mim que fazia, às vezes, eu fazer coisas que não necessariamente eu tava com muita vontade, sabe? Seja levar um lixo pra rua, seja, né, arrumar o quarto. Fazia isso. Então, tinha esse sistema aí de recompensa, né? Será que ela já estava antenada nisso tudo aí? A gente não... Pode ser até pelo instinto materno, né? Porque a dopamina, na verdade, ela é algo que a gente tem no nosso cérebro, que a gente desenvolveu por questões da nossa espécie, por questões do nosso desenvolvimento, o desenvolvimento da nossa espécie. Porque pensando de forma do nosso habitat, do nosso desenvolvimento, desenvolvimento da raça, a dopamina, ela precisa, né? Ela gera esse comportamento e ela nos motiva a procurar por mais e mais coisas cada vez mais. Então, por exemplo, na idade lá da pedra, ela nos fazia procurar por comida, por água e por sexo para conseguir manter a espécie, né? Era algo que a gente dependia naquela época. Puramente instinto, então. Exatamente. Só que conforme a gente foi evoluindo, né, e as análises comportamentais, as análises do nosso cérebro, o estudo no nosso cérebro, eles, através desses estudos, foi desvendado um fator que hoje, infelizmente, muitas indústrias se valem desse fator. De saber como a nossa máquina funciona, então, para introduzir aquilo que eles entendem que vai fazer bem para a saúde financeira da empresa deles. Exatamente. Então, por exemplo, o cigarro. Se tu perguntar para um fumante se ele sabe que o cigarro faz mal, ele sabe que o cigarro faz mal para o corpo dele e ele sabe que o cigarro faz mal para as pessoas que estão próximas a ele. Mas algo faz com que ele não consiga parar. Porque ele sempre quer mais daquilo. Assim como uma pessoa, por exemplo, que necessita do álcool. Também é uma forma de prazer e cada vez ela precisa mais daquilo. Mas ela sabe que de alguma forma aquilo, na parte orgânica dela, né, na parte biológica, não tá fazendo bem, mas ela precisa continuar com aquilo. E se a gente for pra ver, lá nos lugares mais altos aqui da América do Sul, por exemplo, tem muitas pessoas, muitas populações que elas mascam a folha da coca há muitos, muitos anos. Eu acho que mais de 8 mil anos a folha de coca é mascada. Caramba! E teve até uma análise que foi feita e dessas pessoas que imagina, já se desenvolveram mascando folha da coca por questões biológicas, né? Que ela auxilia as pessoas que moram nessas altitudes. As pessoas, elas não demonstraram nenhum sinal de vício mascando a folha da coca. A folha natural lá da plantinha e tal. Exatamente. Mas quando a folha da coca é transformada em cocaína, ou seja, ela é transformada, se torna algo processado, né? Algumas coisas são isoladas da cocaína, da folha da coca, são isoladas e concentradas na cocaína, a cocaína começa a ser viciante. Entendi. É mais ou menos o que tu falou em episódios anteriores ali sobre a questão de encarar o alimento, a especiaria, enfim, o tempero que há de se colocar na comida ou no suco, enfim, não como algo isolado propriamente, né, mas que ele dentro do todo
o alimento como um todo, ele tem um papel fundamental para o organismo, né? E não só separar o que é proteína, o que é... Exato. Enfim, porque faz parte de um conjunto, né? A planta, ela só é o que ela é porque ela tem a estrutura complexa, né? E a partir de então, do momento onde a gente refina ela e deixa ela processada, ela perde a essência dela, né? Eu vou te contar uma história, vê se tu lembra dessa história, tá? Um dia, tu foi colocado num momento onde tu precisava comer uma grande quantidade de bananas. Tu lembra disso? Eu lembro. Vou contar para as pessoas que estão nos ouvindo. Um dia nós estávamos viajando pelo sul da Austrália e a gente precisava atravessar o estado de South Australia para ir para o estado de West Australia, para Perth. Só me engano, é isso daí. A gente não sabia, mas a gente tinha dirigido muito tempo já, é um trecho bem longo, e na divisa dos dois estados tem uma barreira sanitária que a gente não fazia ideia que existe. É verdade, até porque, só um parênteses aí, né, Cláudio, não é tão comum as pessoas irem de uma ponta da Austrália a outra por via terrestre, né, pelas questões todas que envolvem, né, o cansaço, o tempo envolvido, a quilometragem alta que tem que ser... Alguns riscos, né? E a maioria das referências que a gente tinha tido acesso eram por vias aéreas, né? E em nenhum momento a gente achou em lugar nenhum essa tal fronteira sanitária, né? Claro. Nenhum momento, mas a ideia da fronteira sanitária é que no estado lá de onde Perth é capital, eles têm um sistema muito controlado de pragas. Então, dentre os estados da Austrália, é o estado que menos apresenta pragas nas plantações, né? Chega a ter 10 vezes menos, né? Segundo não sei se ela era policial, fiscal, enfim, que nos informou, né? Que ela disse que o que faria com que a gente não pudesse prosseguir, né? Com os alimentos que a gente tinha dentro do motorhome, era justamente por isso que tu tá falando, né, Cláudio? Que eram 10 vezes menos o número de pragas e enfim, que afetavam lá as plantações deles, né? E aí como a gente tinha coisas dentro do nosso carro, dentro da geladeira, que eram de origem vegetal, né, eram frutas, enfim, corria o risco de, como aquilo foi comprado em outro estado, de ali nessas cascas, ter algum tipo de praga que a gente estaria levando, então, para dentro do estado. Então, eles têm essa barreira sanitária e ali eles pegam todos os alimentos e a gente não sabe exatamente o que eles fazem com esses alimentos. Na nossa visão, eles não jogam fora, eles devem aproveitar de alguma outra forma. Mas, por nossa sorte, a gente não estava com um carro tão carregado de frutas. O nosso plano era chegar nesse próximo estado e achar um mercado para fazer compras. Mas a gente tinha uma grande quantidade de bananas. E a gente perguntou o que eles fariam com isso, e a mulher falou que eles jogariam fora. Então a gente pensou, não, a gente tá com tempo, então vamos sentar numas mesinhas ali e a gente come essas bananas. Mas eram quantas bananas, né, Cláudio? Eu não sei, eu sei que eu comi 3. Tu deve ter comido umas 4, 5. Salvo engano, era um cacho bem, bem interessante, até porque a banana é uma fruta fácil, né? Uma fruta, assim, gostosa, que a gente tem um apreço especial por ela e... Enfim, tendo a bananinha ali, a gente tem um lanche rápido, era a nossa pausa de almoço, nós não tínhamos almoçado ainda, mas a gente precisava comer a banana, né? Apesar de a gente estar querendo alguma coisa salgada, a gente tinha que comer a banana para a banana não ir fora. E a gente pensou, não, tá, tranquilo, vamos ali na sombra e vamos comer essas bananas. Comemos uma banana cada um, ok, né? Já estava praticamente satisfeito. Comemos a segunda. Pro Felipe até foi mais tranquilo. Pra mim, eu tava na terceira banana já pensando, eu nunca mais quero comer banana. Tinha banana saindo pelo olho. Porque eu já tava comendo assim, realmente empurrando a banana pra dentro do meu corpo. E olha que era a pausa de almoço, eu tava com fome. E aí a gente consegue ver nesses momentos que... Legal, né? Se fosse uma bolachinha
com essência de banana, a gente poderia comer 3 pacotes tranquilamente. É verdade. Agora, a banana em si, a gente não consegue. Alimento de verdade, né? A banana em si, ou qualquer outro que tenha fibra, que tenha lá o alimento integral, a gente não consegue comer dessa mesma forma. É verdade. E é isso, uma coisa que foi colocada no radar pelas indústrias, né? A indústria do alimento, ela tá ligada nisso. Ela tá ligada que, por exemplo, a cocaína, quando ela é isolada, quando tem componentes dela que são isolados, ela se torna viciante. E a folha da coca, não. Então, por exemplo, se tu comer 3 espigas de milho, uma atrás da outra, tu provavelmente vai te sentir mais saciado, né? Uhum. Agora, se essa mesma quantidade de milho for transformada em xarope de milho, e isso for colocado em alguma coisa que te faça comer mais, provavelmente tu vai comer as 3 espigas e tu não vai nem saber que tu tá comendo 3 espigas de milho dentro daquele xarope. Uhum. E esse é o efeito que, por exemplo, o açúcar tem no nosso corpo e alimentos que são isolados dessa forma. Eles agem numa função cerebral mesmo, né? Por isso que tem algumas questões comportamentais que a gente vai trocando, porque tem essa ligação de cérebro e estômago, cérebro e intestino, né? Porque são lugares no nosso cérebro que são ativados, como, por exemplo, o lugar nesse neurotransmissor de dopamina, que faz com que a gente procure mais daquilo que está nos fazendo bem. Então, por isso que às vezes é difícil de parar de comer o sorvete. E quando a gente come o sorvete hoje, a gente já quer comer o sorvete amanhã. E no amanhã, quando a gente vai comer o sorvete, provavelmente a gente não vai mais comer só uma taça, a gente já vai querer comer mais que uma taça. No terceiro dia, tu já vai ter vontade de comer sorvete de novo e tu não vai querer só 2 taças, tu já vai querer mais daquilo. E isso com adultos, onde a gente tem um grau de consciência em relação aos alimentos, imagina com as crianças. É verdade. Principalmente esse alimento agora que tu trouxe à tona, né, Cláudio, o tal do sorvete, que ele tá intimamente associado a muita recompensa, né, e a momentos, enfim, de lazer e de brincadeira e de integração, e a criança, ela tem um apreço muito diferenciado pelo sorvete, né, isso cultivado não de forma assim, voluntária, sabendo que é errado pelos pais, mas é cultivado quando criança, e isso daí para depois, quando a gente torna um pouco mais consciente e fica adulto, e entende que um alimento dessa natureza, ele não necessariamente faz bem para o nosso organismo, tirar essas raízes de dentro da gente e ressignificar esse momento, esse alimento, ele torna-se bem desafiador, né? Com certeza, tanto que o açúcar hoje ele é comparado a um vício de drogas, né? Ele é um vício de droga, ele é um vício do fumo, ele é um vício do álcool. E eu diria até que ele é mais difícil de controlar que qualquer outro tipo de vício, porque é um vício que a gente oferece para as crianças, a gente oferece para os adultos, a gente oferece para os idosos, a gente compra no mercado, a gente vai em qualquer lugar, tem. Exato, Cláudio, exato. Até no mercado tem. Mercado é o que mais tem, né? Mas até se tu vai, sei lá, se tu vai na pet shop, tem alguma coisa de doce onde tu pode comprar. Se tu vai na padaria, tem coisas de doce. Se tu vai em uma loja de souvenir, tem uma parte lá de doces. Então, qualquer lugar hoje que tu vai, seja no caixa de qualquer loja, normalmente tem alguma coisa lá que seja de doce. Uhum. As pessoas hoje, elas vivem com doces dentro da bolsa, né? Uhum. Aquela balinha lá, pra se caso de sentir fome, ou, vai cair minha glicose, que as pessoas também sempre têm essa sensação, né? Estou com glicose baixa, preciso ter uma balinha dentro da minha bolsa. Mas será que é isso de fato? Será que é isso de fato? Eu não sei, Cláudio. Tem até um recurso que hoje é utilizado, que chama tomografia por emissão de pósitrons. É uma tecnologia de imagem, né? E através dessa tecnologia dá pra gente medir a atividade cerebral em tempo real das pessoas. Caramba! E um estudo, ele identificou uma sensibilidade menor à dopamina em pessoas obesas. Então, quanto maior era o peso do indivíduo, né, da pessoa que foi analisada nesse estudo, menos essa pessoa parecia responder à dopamina. O que isso quer dizer? Quando a gente tem a dopamina,
a dopamina, ela nos dá esse resultado, essa recompensa, né? E quanto menos resposta a gente tem à dopamina, mais a gente precisa, mais a gente busca por meios de ativar ela. Porque ela, afinal, é algo que é natural do nosso cérebro, ela é algo natural da gente, ela faz com que a gente, né, desde lá da época das cavernas, que a gente consiga manter a nossa sobrevivência. Então a gente ainda tem isso ativado dentro da gente, apesar de hoje a gente não ter mais essa busca necessária pela sobrevivência, como era antes. Mas a dopamina continua algo que a gente precisa ativar dentro do nosso cérebro. Tá lá, tá no nosso inconsciente, inclusive. Então, quanto menor a resposta que a gente tem à dopamina, mais o corpo faz com que a gente precise daquilo. Mais gatilhos a gente precisa dar para ter aquela mesma sensação. Então, o açúcar aqui, ele entra com uma mesma comparação da gordura, e por isso que a gente cita ali o açúcar e a gordura, porque a gordura, da mesma forma, ela ativa essa mesma necessidade de dopamina que o açúcar, né? Tanto que tem até um estudo que ele foi feito comparando também com o sorvete, olha o sorvete aí de novo, onde eles viram que 30 minutos, né, depois de pessoas serem alimentadas com um iogurte cheio de nata, né, as pessoas, elas tiveram uma atividade cerebral, na parte da dopamina delas, bem semelhante às pessoas que beberam direto água com açúcar. Caramba. E um iogurte cheio de nata, ele é praticamente um sorvete, né, que é simplesmente açúcar e gordura. Então, as pessoas que tomam sorvete, por exemplo, de forma regular, elas têm uma resposta de dopamina mais fraca no cérebro do que quando tomam alguma outra coisa que seja um pouco mais fraca que essa quantidade de açúcar e de gordura. Quanto mais a gente vicia o nosso corpo e o nosso cérebro, mais necessidade ele vai nos pedir. Mais daquilo ele vai nos pedir. E isso daí, Klaus, se tu trocasse sorvete por droga, por qualquer droga, né? E a gente ouve com certa incidência esses relatos onde a pessoa que começa a ingerir determinada droga, seja ela líquida ou de qualquer outra natureza, ela começa com uma certa quantidade e ela vai evoluindo, né? Para ter essas mesmas sensações. E de imaginar que com os alimentos isso daí também acontece, isso daí assusta um pouco, né? Realmente de assustar, né? Como tem alimentos que conseguem fazer isso. Claro que não são todos os alimentos, né? A gente tá citando os alimentos que fazem, que geram esse efeito no nosso cérebro. E bem interessante tu citar, porque poucas pessoas sabem disso, mas tu sabia que a cocaína e o crack, eles são basicamente o mesmo tipo de droga, né? Não sabia. A diferença tá na quantidade. Caramba. O crack, ele na verdade, ele só dá pro cérebro uma dose maior e muito mais rápida, né, da mesma droga. Então, por isso que muitas pessoas, por exemplo, quando elas começam a usar uma droga, elas acabam no crack, porque é o que o cérebro delas já tá... a cocaína para elas se torna um clichê. Não supre mais a mesma necessidade. Então, elas precisam de algo mais forte. E com a resposta mais rápida. Caramba. E o mesmo acontece no nosso corpo, né? Quando a resposta de dopamina no nosso corpo fica fraca demais, que nem a gente falou do sorvete, é possível, né, que a gente, né, todos nós, quando a gente submete o nosso cérebro dessa forma, que a gente passe a comer de forma mais exagerada, né, e com um esforço maior para alcançar aquele grau de satisfação que antes a gente obtinha, né, e que faz com que a gente tenha um ganho de peso que não seja saudável. E aí vem todo o desdobramento, né? Esse aumento de peso, de um organismo desregulado, de uma cabeça desregulada, né? De hábitos desregulados, e aí provavelmente tem uma vida com não todas as questões, mas grande parte delas desordenadas também, né? Exatamente. Então, os alimentos, eles têm todos um poder, né? Basta a gente entender qual o poder que os alimentos que a gente dá hoje para o nosso corpo, qual o poder que eles têm. Se eles estão tendo um poder positivo ou se eles estão tendo um poder negativo no nosso corpo. Eu acho que essa reflexão é muito importante, né? Eu acho que no próximo episódio a gente pode vir com alguma forma de solução, né?
Mas talvez seja interessante a gente deixar essa reflexão para quem está nos ouvindo. Interessante, Cláudio. Muito boa ideia. Muito boa. Eu acho que a gente falou bastante coisa, né? E nada melhor que a gente refletir para saber qual o tipo de plano que a gente quer fazer, né? Para saber onde a gente quer chegar também, né? E nada melhor que a reflexão, né? Reflexão, planejamento e atitude, né? E ação, é isso aí. Que legal, Cláudio. Então vamos seguir essa tua ideia, então, muito boa. Para quem tá nos ouvindo, fica então a reflexão, Cláudio. Isso aí, fica a reflexão. Vamos pensar o que a gente está fazendo hoje. Se tem algum alimento que hoje na tua vida tu percebe que tu precisa comer mais do que tu comia antigamente. E observa se esse alimento é de fato processado, né? Para já conseguir fazer essa associação do que a gente está falando aqui. Eu observando e eu vendo realmente, né, em vários alunos do Reset, a gente consegue perceber que a maioria, sim, são de pessoas com alimentos processados, é a ligação com alimentos processados. Mas também pode acontecer de alguém que tenha um vício em comer bananas, vai saber, né? É verdade. Para deixar claro, já que a Cláudia falou em bananas, aí eu não fiquei com trauma de me alimentar de bananas, viu? Aquele dia lá, salvo engano, foi o recorde, 6 bananas. Eu confesso que no dia seguinte eu não quis saber de banana, mas no outro eu já estava curado, já estava comendo de novo, sem problema nenhum, até porque é uma das minhas frutas favoritas, né? E ainda mais pelo bem que eu sei que ela faz, pelas memórias boas que ela me traz. Então, sem trauma, viu? É isso aí, não, com certeza, aquilo eu tava brincando. Mas eu também, aquela vontade de não comer mais a banana foi realmente na hora. E foi realmente um momento interessante da gente perceber no nosso próprio corpo, né? Que, nossa, realmente, se a gente for querer comer um monte de bananas, como a gente comeria qualquer outro alimento que é processado, a gente não consegue comer a mesma quantidade. É verdade. O corpo, ele realmente não... Ele dá sinais de que ele não aguenta mais. A inteligência, né? A inteligência do alimento falando com a inteligência do corpo, né? Exatamente. Natural falando com o natural, né? É isso aí. É isso aí, Cláudio. Eu acho que por mais alimentos naturais, por mais conexões naturais, por mais entendimento do próprio corpo, do próprio organismo, e fica essa reflexão. E para no próximo podcast a gente trazer um pouco do que pode ser as possíveis soluções, né? Exatamente. E aliado aí ao que o pessoal vai pensar, a gente deixa os nossos canais em aberto para vocês mandarem dúvidas, questionamentos, mandarem opiniões, mandar um pouquinho alguma curiosidade, se vocês já passaram por alguma situação, alguma adversidade, para saber como é que é o significado que vocês dão para cada alimento, ou qual o alimento que tem o maior peso, ou lembra de alguma coisa para vocês, e para que a gente possa contribuir, né, para essa nova ressignificação, para esse novo direcionamento. Se a gente puder mudar um detalhe, uma coisa, a gente já vai ter atingido um grande objetivo, porque é de passo em passo que a gente vai transformando o nosso mundo, né, Cláudia? É isso aí, Felipe falou muito bem. Show de bola, então. Um grande abraço para vocês, um excelente dia. E a gente se vê no próximo podcast. No próximo podcast, isso aí. Até mais, galera. Feito. Tchau, tchau.